Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no Evangelho segundo João, capítulo 11, versículos 1 a 4 e 11 a 15. Um certo homem, chamado Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta, estava doente. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu com óleo perfumado o Senhor e lhe enxugou os pés com os próprios cabelos. Assim sendo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, eis que aquele a quem amas está enfermo. Ao saber do ocorrido, disse Jesus: essa enfermidade não terminará em morte, mas sim para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Tendo dito estas palavras, prosseguiu, explicando-lhes: nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou até lá para despertá-lo. Então seus discípulos lhe disseram: Senhor, se ele está dormindo, vai ficar melhor. Entretanto, Jesus lhes havia falado da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que Jesus estivesse se referindo ao repouso do sono. Ao que Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. E para o nosso bem estou alegre por não ter estado lá, para que agora possais crer. Sendo assim, vamos ter com ele. Ao meditar sobre esse episódio, vemos claramente a história do desespero de amigos indo atrás de Jesus para poder curar aquele que amava. Não era simplesmente uma pessoa comum, mas sim aquele que Jesus se importava e amava. Mas mesmo diante de todo o alvoroço criado e até mesmo mexendo com suas emoções, ele não deixou se influenciar e ouviu a voz do Espírito Santo. Tanto que, já certo que Lázaro havia morrido, disse que ele dormia. Mas que tudo isso aconteceu para que a glória do Senhor fosse manifesta e todos crescem. Agora, vamos trazer este fato de uma forma figurada, mas revelada em nossas vidas. Quantas vezes deparamos com situações e problemas que parecem não haver esperança, não haver uma solução plausível, uma resposta diante do caos? Diante desse quadro, agimos com essa mesma fé ensinada por Jesus? Permitimos ouvir claramente o Espírito Santo? Nos atentamos aos conselhos ou agimos conforme nosso entendimento egoísta? Porque não adianta falar que tem fé, se no primeiro momento que ela é provada, você não consegue entender o porquê. Compreenda que de tempos em tempos nossa fé sempre será colocada em xeque, para sabermos se estamos ouvindo a voz do Senhor ou se nossa fé está nas coisas que estamos fazendo e organizando. Há algo bem distinto que Jesus ensinou. Um é viver a vontade de Deus e outro é ser influenciado pelo problema. Jesus sabia sobre Lázaro, mas ficou para obedecer uma ordem de Deus e cumprir o princípio de dependência ao Espírito Santo. Você está se movendo por aquilo que é capaz de fazer? Sua fé está na segurança de um negócio, uma carteira registrada e um recurso liberado todo mês? Sua fé está fundamentada no seu próprio esforço ou na certeza de estar obedecendo uma ordem dada pelo Senhor? Você pode estar passando por situações desse tipo hoje, mas onde está a sua fé? Ou melhor, como você tem condicionado a sua fé? Porque o que vai dizer, o que acontecerá é a sua atitude diante do caos, diante do problema, diante da dificuldade, diante do não da sociedade, diante de uma pergunta, muitas vezes sem resposta imediata. E o que o Senhor quer nos ensinar hoje é viver esta fé sobrenatural na essência
de sua eficácia. Sim, porque não está em jogo o pecado. Porque se pecamos, sejamos fortes o suficiente para reconhecermos nosso pecado, pedir perdão e receber este perdão. E também não está em jogo a provação, assim como Jó passou, viveu e depois foi restituído, porque não havia pecado, mas obediência. Os extremos não podem medir nossa fé, mas nossa constância em viver aquilo que o Senhor preparou para nós. Pois viver a santidade, a obediência, a renúncia e a fé sobrenatural não limita passarmos por provas, só nos orienta como temos que agir. E se compreendermos as facetas ou etapas deste processo, sendo orientado pelo Espírito Santo, entenderemos que a nossa vida é movida pelo sobrenatural e não mais pelo natural. E não fique inventando coisas, porque se você acha que as coisas são do seu jeito, ainda não aprendeu nada e não quer ouvir a voz do Espírito Santo. Mas se você consegue enxergar o livramento do Senhor e que Ele te salvou, amém. Mas se não, está na hora de rever alguns conceitos e voltar sua fé no sobrenatural de novo. Assim como Jesus, não limite o agir de Deus, porque todos estão dizendo o que tem que fazer. Se você nasceu de novo, recebeu o Espírito Santo e sabe quem você é em Deus, está na hora de sair da zona de conforto, tirar seu pensamento do problema, tirar sua mente das coisas dessa terra e mergulhar no sobrenatural de Deus. Assuma quem você é e não aquilo que o diabo e as pessoas querem que você seja. Posicione-se, levanta-te, ouça, atenta-te e haja, pois seu posicionamento e sua decisão é que definirão em quem você está crendo. O Senhor quer manifestar o milagre, mas você quer? Ou fica colocando motivos para não enxergar que sua mudança é a chave que ativa a resposta? Não adianta querer viver milagres se não quer renunciar às coisas da carne e seus desejos. Haverão coisas e pessoas que não poderão fazer parte das nossas conquistas, pois se fizerem, serão impedimentos do nosso crescimento e amadurecimento. O Senhor quer manifestar o milagre e depende de você para fazê-lo. Basta você crer, ouvir, praticar e escolher. Vá ao encontro do seu milagre. Saia da zona de conforto de suas mazelas e desfrute do novo de Deus. Oremos. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos, Pai, mais uma vez por este dia. Muito obrigado, Pai, por permitir entregarmos nossas primícias, estas primeiras horas a Ti. Somos gratos pelo seu amor e pelo seu cuidado. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por a cada dia nos aperfeiçoar naquilo que o Senhor tem preparado para nós. Mas não permita, Senhor, que fiquemos paralisados porque estamos passando por algum processo, problema, circunstância, situação, tempestade. Não, Pai, só nos mostre qual o passo que temos que ter, qual a palavra que temos que lançar e o que nós temos que fazer, pois a cada dia um desafio novo vem. A cada dia se apresentam, Senhor, novas oportunidades e se apresentam, Senhor, maneiras para poder fazer e realizar o seu querer. Então, não deixe, Pai, ou não permita que fiquemos na zona de conforto, mas antes que possamos ativar este sobrenatural dia após dia, assim como Jesus. Ele ouviu, mesmo suas emoções sendo ali impactadas pela notícia, ele ouviu a sua voz. Ele fez conforme o Senhor ordenou, para que o seu nome, Pai, fosse glorificado e assim esta presença maravilhosa se manifestasse através ali da ressurreição de seu amigo. Então, Pai, em nome de Jesus, que assim seja, que nós possamos ser a cada dia mais sensíveis a esta voz e ouvir tudo que o Senhor tem preparado para nós. Dá-nos sabedoria,
dá-nos entendimento e que cada vez mais este conhecimento seja a nossa prática diária em tudo o que tivermos que fazer. Senhor, nós oramos, agradecidos a Ti, entregando tudo aquilo que temos e que somos, para que o Senhor cumpra e faça o seu querer nesse dia. Muito, Pai, obrigado. Te agradecemos, assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Tenha um dia abençoado na presença do Senhor.